Uma mulher foi encontrada morta no seu apartamento e depois que a perícia fez ali todos os seus exames, foi concluído que ela estava ali há pelo menos 2 ou 3 anos. Sabe o que é mais esquisito? Durante todo esse tempo, praticamente ninguém sentiu falta dela. Essa é uma história real que é contada no disco Hand Cannot Erase, do Steven Wilson, que é um dos meus artistas favoritos. Mas antes de falar mais sobre esse disco, eu quero te contar a história dessa mulher e talvez a gente consiga, pelo menos, imaginar o que aconteceu e o que se passava na cabeça dela. A Joyce Vincent vivia na Inglaterra e era filha de uma indiana e de um granadino, que é quem nasce em Granada, uma das ilhas do Caribe. Ela adorava cantar desde criança, tinha uma voz muito bonita e estava sempre curtindo em restaurantes, em barzinhos, estava sempre por aí. Quem conhecia a Joyce descrevia ela como uma mulher inteligente, bonita, com um ótimo senso de humor. Ela também tinha suas irmãs, tinha um ótimo emprego, namorava, enfim, uma vida que a gente pode dizer aí, né, normal, comum, nada demais até aí. Então, como é que acontece de uma pessoa assim morrer sozinha de uma maneira tão misteriosa? Essa história é contada também no documentário Dreams of a Life, onde a gente consegue ver um pouquinho mais de contexto e entender um pouco mais do que se passava com a Joyce, justamente porque ela era uma pessoa muito fechada. Então, mesmo rodeada de pessoas o tempo todo, no seu trabalho, nos seus estudos, muitas vezes até em casa, quando ela saía, mesmo assim era difícil ter um contato real com ela, onde ela se abrisse de fato. Então, a maioria das pessoas não fazia ideia do que se passava na cabeça dela. A mãe da Joyce morreu quando ela tinha 11 anos de idade, e algum tempo depois disso o pai quis recomeçar a vida, conhecendo outras pessoas, e a Joyce nunca aceitou isso muito bem, então a relação com o pai dela não era das melhores. Essa parte da história é um pouquinho nebulosa, porque ela tinha um emprego bem sucedido em Londres, onde ela já morava ali longe da família, e nessa época ela pediu uma ajuda do governo que é dedicada especificamente a pessoas que sofreram alguma espécie de abuso doméstico. Então ela passou a morar num desses apartamentos que eram custeados pelo governo e ela arrumou um emprego mais simples num hotel ali da região. Tem registros que mostram que a Joyce Vincent chegou a conhecer grandes personalidades na época, como Nelson Mandela e o músico Stevie Wonder. Imagina o privilégio que é você conhecer pessoalmente Stevie Wonder para alguém que gostava tanto de música quanto ela. Só que agora as coisas eram bem diferentes. Talvez a Joyce tenha cortado o contato com a família dela, muito pela vergonha de você sair de casa para ter uma vida bem sucedida e conseguir isso, mas de repente se vê numa situação completamente diferente, né? Mas isso é só o que eu especulo, não tem como saber isso com certeza, justamente pelo fato dela ser uma pessoa bastante fechada. Esse é o ponto da história que faz a gente pensar no quanto a gente permite que as pessoas realmente se aproximem da gente, não só fisicamente, mas do quanto a gente permite que elas saibam a nosso respeito, do quanto a gente se interessa também por elas, e não só do nosso ângulo, mas também pessoas que fazem parte do nosso convívio, que a gente conversa todos os dias, mas nunca se aprofunda de fato, seja por alguma falta de interesse nosso ou porque essa pessoa também não deixa. E quantas dessas pessoas poderiam ter uma vida melhor e mais contente se, tivesse uma conversa sincera que fosse com alguém realmente interessado? As irmãs da Joyce até tentaram algum contato com ela depois que descobriram onde ela estava por meio de um detetive particular. Elas enviaram algumas cartas que nunca foram respondidas. Então, elas entenderam que a Joyce, por algum motivo, tinha cortado laços com a família e que não queriam conversar. Então, elas respeitaram isso durante algum tempo. E agora vem o falecimento dela. E o curioso é que a Joyce tinha moradia custeada pelo governo, tinha o seu emprego que ela pagava algumas contas, mas o que não era custeado pelo governo era a conta de luz.
E aconteceu que foi justamente isso que fez com que tudo fosse descoberto ali, porque depois desses 2 ou 3 anos em que ela ficou morta ali no apartamento, a polícia invadiu porque tinha uma conta de mais ou menos 2.000 libras de energia elétrica que não tinha sido paga. Isso porque a Joyce morreu deitada no sofá com a televisão ligada e o aquecedor também. Então esse tempo todo as coisas ficaram ali ligadas e a polícia entrou por causa disso. Quando a polícia entrou na casa, eles encontraram tudo do jeito que a Joyce tinha deixado, nada quebrado, não teve nenhuma invasão, não teve nada ali no apartamento. Encontraram o corpo dela ali no sofá, já em decomposição, e nenhum dos vizinhos suspeitou do cheiro do cadáver, porque aqueles apartamentos ficavam próximos de um depósito de lixo, então era comum ter um cheiro ruim ali na região, de forma que ninguém suspeitou que tivesse alguém morto ali. A causa da morte provavelmente foi asma ou uma úlcera que a Joyce adquiriu no tempo em que ela viveu nesse contexto de violência doméstica, que eu não encontrei muitas informações a respeito disso, sobre quem era culpado exatamente, de quem ela estava fugindo, mas essas doenças possivelmente foram a causa da morte dela, que sozinha ali não teve muito o que fazer. Junto do cadáver e da TV ligada, a polícia encontrou alguns embrulhos de presentes de Natal que a Joyce estava preparando ali. Alguns estavam sem nomes ainda, então não tem como a gente saber para quem que eram. Outros já tinham etiquetas com nomes de pessoas da família. Então, possivelmente, ela planejava sim retomar esse contato, esses laços com a família, mas infelizmente não deu tempo. Agora falando um pouquinho sobre Hand Cannot Erase, o disco do Steven Wilson, ele traz aí a roupagem rock pela qual ele é tão famoso, mas com uma pitada de pop. Infelizmente eu não posso colocar as músicas aqui para você, mas vou deixar um comentário fixado aí onde você pode ouvir o disco na íntegra, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. A maneira como ele aborda a história da Joyce é um pouquinho diferente, porque ele cria uma personagem fictícia baseada nela, e que vive alguns dramas que são mais aqui do nosso mundo digital. Então, tanto as relações superficiais que muitas vezes a gente consome na internet, quanto conteúdo que faz a gente ficar bravo, ou conteúdos em que a gente vê ali a vida que a gente queria ter, mas não tem, e o efeito que isso tem na nossa vida prática. O disco reflete sobre diversos temas de uma vida um pouco mais isolada, falando sobre amizades da infância, pessoas que às vezes a gente não lembra do nome, ou às vezes não lembra nem do rosto, mas tem coisas na nossa vida que hoje são assim porque a gente conheceu essas pessoas. Um livro que a gente gosta, um disco que a gente ouviu, foram influências dessas pessoas que, por conta do tempo, ficaram anônimas na nossa história. Outra coisa que o disco também fala é sobre a rotina do dia a dia, de estar sempre fazendo as mesmas coisas no trabalho, chega em casa, arruma a casa, descansa e não para observar a beleza que existe no ordinário, no dia a dia. Para promover o lançamento do disco foi criado um blog que era escrito por essa personagem baseada na Joyce Vincent, onde ela falava como se fosse uma pessoa de verdade mesmo, sobre os seus arrependimentos, sobre a maneira dela de ver a vida, sobre essa habilidade de se esconder na frente de todo mundo, como que era viver dessa maneira mais isolada, mesmo estando cercada de pessoas, né? E como que isso afetava a maneira dela ver o mundo, dela viver a vida dela. Esse conteúdo todo, infelizmente, está fora do ar, mas ele era muito rico porque trazia fotos ali de uma atriz que representava ela em situações do dia a dia, como se ela tivesse postando ali o seu cotidiano, as coisas que ela fazia no apartamento. Além disso, tinha um material de colecionador que eu adoraria ter, mas não tenho ainda, que era um estojo super caprichado, onde você encontrava o disco em edição especial, as versões demo das músicas e também um álbum de fotografias
da personagem fictícia, com essas fotos que eu comentei agora há pouco, e também outros elementos da vida dela, como se você de fato tivesse eles na mão. Um boletim escolar, recortes de jornal, o diário dela e coisas do tipo. Então é uma experiência que com certeza enriquece bastante você ouvir as músicas e você ter aquele material ali para complementar a sua experiência e entender um pouquinho melhor a história. A conclusão disso tudo é que, infelizmente, tem pessoas que passam pela nossa vida e que a gente nunca vai saber de fato tudo que se passa na cabeça delas, e que a gente poderia ajudar essas pessoas se a gente tivesse um pouquinho de abertura. Outro ponto é que a gente também, por vezes, tem pessoas à nossa volta que querem o nosso bem, que querem nos ajudar, e a gente, por algum motivo, não deixa ou não se importa tanto com isso. Mas o ponto principal é, quando a gente tem amizades de verdade, quando a gente tem pessoas que estão com a gente para tudo e a gente se permite estar nesse ambiente, a vida sempre é melhor, a vida sempre é mais bacana. Bom, e é isso pelo vídeo de hoje. Aqui no canal eu conto para você as histórias por trás de discos, de músicas, de jogos. Então, se você gostou, tem mais um vídeo aqui para você assistir. E eu vejo você na próxima. Até mais. Um beijo no seu coração. Tamo junto.